Olá pessoal, mais uma vez aqui e sempre pedindo a vocês, se não assinaram aí no canal, e assine, usem a oportunidade de assinar o canal, marque aí o sininho para receber as atualizações. Hoje nós vamos falar de uma coisa que se chama EC na história, ou como os americanos chamam, What If, né? Esse é um dos EC, né, mais tradicionais e mais famosos da história. Eu estou me referindo à Batalha de Tours. É uma batalha pouco conhecida, apesar de ser acreditada por alguns de importância capital para o destino da civilização ocidental. Essa batalha é pouco conhecida, pouco estudada, né? Como vocês sabem, né, a Península Ibérica foi dominada desde o início do século VIII pelos muçulmanos, né? Eles invadiram no início do século VIII, vindos do norte da África, e se estabeleceram lá e criaram, durante 8 séculos, um reino, um califado poderoso, né? Nessa época em que eu estou me referindo, esse califado ainda era dependente do califado de Damasco, né? Mais tarde, por volta do ano 756, é que esse califado vai ficar independente, né, de Damasco, mesmo porque a dinastia abássida, né, ela aniquilou a dinastia omíada, né, em Damasco, e um dos sobreviventes, né, Aldebaran, que foi vencer Aldebaran I, ele se estabeleceu em Córdoba e lá ele estabeleceu o califado de Córdoba. Mas na época que nós estamos nos referindo, da Batalha de Tours, o califado ainda era dependente de Damasco. E os árabes, os muçulmanos na Península Ibérica ainda respondiam a Damasco. E nessa época o general que comandava as forças, que era o Abdul-Rahman, ele invadiu a Aquitânia, né? E a Aquitânia, né, não era, na verdade, parte do reino franco, né? Eles já tinham invadido antes, em 711, ali na região de Toulouse, e tinham sido derrotados por Odo, ou Eudes, né, que era o governante da Aquitânia. Mas dessa vez, em 732, o Odo, apesar de ter suas desavenças com Charles, que era, na época, o governante, né, dos francos, né, toda a região dos francos, ele pediu auxílio a Charles, né? E Charles, sabendo que era realmente um perigo a entrada dos muçulmanos, poderia representar para ele problemas no futuro, ele usou a máxima, né? Inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, né? Então ele resolveu auxiliar, né, a Odo para combater a investida dos muçulmanos na Aquitânia. E, diferentemente da maioria dos exércitos na época, o exército de Charles era bem treinado, né? E ele tinha conhecimento de algumas táticas. Ele era um guerreiro, conhecimento de tática. Ele se posicionou numa região elevada, entre a cidade de Tours e a cidade de Poitiers. Numa região elevada, ele sabia que os muçulmanos usavam cavalaria como sua arma principal, cavalaria ligeira. Se posicionou com falanges quadradas, né, na região bem elevada, naquela cercania de Tours. Os muçulmanos, os relatos, né, sobre essa batalha não são muito extensos e muito precisos. A ideia de que os muçulmanos tinham cerca de 50 ou 60 mil, e Charles tinha metade disso, né? E por isso mesmo ele posicionou seus homens de uma maneira estrategicamente mais forte, né? Quando o Abdul-Rahman percebeu a presença de Charles, né, durante os primeiros 6 dias, ele simplesmente observou, né? Mas ele tinha receio da chegada do inverno naquela região. Então, no 7º dia, ele resolveu atacar. E o exército de Charles, bem posicionado, com as falanges bem fortes, rígidas, resistiu a esses ataques, seguidos ataques, né? E durante essas escaramuças, porque, na verdade, a gente vê muito em Hollywood, nessa época, na antiguidade, as batalhas como se um exército correndo contra o outro. Mas isso não era muito a realidade. Na realidade, as batalhas eram feitas muitas de escaramuças, né? E durante essas investidas,
existem dois relatos sobre o que aconteceu. O primeiro relato, né, Charles teria resistido e conseguido atingir o Abdur-Rahman, que, ferido mortalmente, os seus homens teriam se dispersado. Um outro relato fala de que a tropa de Odo, que estava junto com Charles nessa empreitada, foi pelo flanco esquerdo e chegou ao acampamento dos muçulmanos, onde eles guardavam os botins, né? Os despojos dessa campanha que eles vinham saqueando. A intenção deles era exatamente saquear igrejas, matrizes e catedrais e roubar esse material. Ele atacou o acampamento e fez saber às tropas muçulmanas que o acampamento tinha sido atacado. Ao saberem disso, os muçulmanos que estavam mais preocupados com os despojos se dispersaram e voltaram em direção ao acampamento. Apesar de todos os esforços do Abdur-Rahman de reuni-los, ele não conseguiu reuni-los. E o que aconteceu é que houve essa dispersão e os soldados de Charles, né, conseguiram afugentar e eles fugiram do campo de batalha. Não se sabe exatamente, né, qual das duas versões é a verdadeira. Acontece que Charles, no primeiro momento, ele não foi atrás, não seguiu, ele não foi atrás dos muçulmanos. Ele aguardou porque ele achava que eles iam se reorganizar, ele queria manter a sua posição firme naquela colina. Mas acontece que o dia seguinte veio e eles não vieram. Ele mandou verificações para verificar, pessoas para fazer a verificação, e verificou que os muçulmanos tinham simplesmente voltado e retornado para a Espanha. Muito bem, a partir daí ele considerou como uma vitória, né? E é a partir desse momento que ele é chamado de Charles Martel, devido à martelada que ele deu nos muçulmanos, né? Então essa vitória é considerada por muitos como a vitória do cristianismo sobre os muçulmanos. Se os muçulmanos vencessem esse ou esse, o que teria acontecido? É muito difícil a gente saber o que teria acontecido, porque a história a gente não tem, os caminhos da história não são tão desvendáveis tão facilmente. Poderiam realmente eles penetrarem na região franca e a reconquista que aconteceu no século XV ser retardada? Poderiam afetar os descobrimentos? Se Charles perdesse, né, não houvesse o Charles Martel, haveria, por exemplo, o neto dele, que foi Charles Magno, em que unificou toda a região dos francos e foi o grande líder dos francos, né? Então, a gente não sabe, né? Mas há especulações de que se os muçulmanos vencessem, o mundo seria hoje mais muçulmano do que cristão. Além do mais, né, a gente não tem certeza se a estratégia dos muçulmanos era seguir adiante. Alguns relatos dizem que eles só pretendiam invadir a Aquitânia e saquear aquelas possessões. Mas será que se eles tivessem vencido um exército tão poderoso como era o de Charles, eles não iriam adiante? Provavelmente iriam adiante. A reconquista seria retardada? Afetaria, de repente, os descobrimentos? Então, são muitos e si, né? E a história a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Mas muitos consideram a Batalha de Tours como divisor de águas entre um mundo quase que totalmente islâmico e o mundo que nós temos hoje. O que você acha? Você acha que a Batalha de Tours realmente é um divisor de águas e que se o Charles Martel, como veio a ser chamado, o avô de Charles Magno, tivesse perdido, nós estaríamos hoje orando em direção a Meca? É isso aí, essa era a informação que eu queria passar e deixar vocês pensarem sobre essa questão. Até a próxima. Muito obrigado.